versículo 12. 12 de Romanos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra nos diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Amém? Nesse capítulo, nesse versículo, o apóstolo Paulo, ele dá 3 mandamentos para a igreja. Quais são, irmãos? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. O tema que nós queremos meditar nesta noite é: como a nossa oração pode ser um pouco mais eficaz. Como a nossa oração pode ser um pouco mais eficaz. Amém? Fechemos os nossos olhos, curvemos as nossas cabeças e vamos pedir a Deus orientação, inspiração e graça. Amado e poderoso Senhor, bendito e louvado seja o teu santo e eterno nome. Ações de graças damos a Ti pela Tua bondade e misericórdia. E aqui nós estamos para Te render ações de graça, para bendizer o Teu nome, para Te agradecer pelo Teu amor que tem sido infinito para conosco, pela Tua graça que não nos tem faltado e pelas consolações do Teu Espírito que tem nos abençoado. Meu Deus, venha derramar a Tua graça sobre cada coração, abrindo a nossa mente e o nosso entendimento para pregarmos a Tua palavra na unção e na capacitação do Espírito Santo. Nos perdoa, nos abençoa, fala com a Tua igreja para a honra e a glória do Teu santo e bendito nome, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos e irmãs. O que nós podemos fazer para que a nossa oração seja melhor estruturada, melhor atendida, melhor ouvida e atendida por Deus? A Bíblia diz que nós devemos orar, é obrigação nossa orar. A oração, ela é algo tão importante que a gente vê desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, a oração sendo falada, ensinada e praticada. Não é isso aí? A gente vê Abel orando, a gente vê Enoque orando, a gente vê Enos orando, a gente vê Noé orando, Ana, Moisés, Davi, os salmistas, não é? O sábio lá em Provérbio, os profetas orando, desde Isaías até Malaquias. Quando entra no Novo Testamento, a gente vê João, Isabel, Zacarias, não é? A gente vê lá também José, Maria, e a gente vê o grande exemplo de pessoa que ora, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, sendo Deus, feito homem, vindo à terra, sendo santo, permanecendo filho de Deus, ele tinha tudo para não ter uma vida de oração. Ele poderia justificar: eu sou Deus, Emmanuel, eu sou Deus com vocês, eu não preciso orar. Mas ao contrário, ao se fazer homem, Jesus tinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida movimentada, ele tinha uma vida ativa. A Bíblia diz que ele andava de cidade em cidade, pregando, ensinando e curando. Mas os evangelhos também diz que ele tirava alguns momentos em que ele se retirava da multidão e ia para um lugar deserto, e ali ele passava momentos de comunhão com Deus. A Bíblia diz que esse momento era tão importante que às vezes ele varava a noite orando. Ele ia no pôr do sol e voltava
voltava pela manhã para reencontrar com seus discípulos, porque ele priorizava a oração na vida dele. Foi assim para escolher os 12 apóstolos, foi assim para enviar os 70. A oração fazia parte da vida de Jesus. Quando a gente olha também a vida de Paulo e dos demais apóstolos, a oração era a prioridade. Em Atos 6, quando houve aquele contratempo, das viúvas lá, da distribuição dos alimentos e dos itens sociais da igreja, Pedro disse: olha, escolham entre vocês 7 homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, de bom testemunho, porque nós vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra de Deus. Quando a gente vai avançando um pouco mais no livro de Atos, a gente chega no capítulo 12 de Atos, a gente vê Pedro lá preso, Tiago foi morto por Herodes, mas a igreja que orou por Tiago estava orando por Pedro. De repente Tiago é morto, mas a igreja não deixa de orar, continua orando por Pedro. E a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente por Pedro. E o que é que acontece? Deus envia um anjo, o anjo vai até a cadeia, tira as correntes dos pés de Pedro e da mão de Pedro, anda com Pedro dentro da prisão e vai abrindo as portas, e quando Pedro cai em si, ele está liberto, e ele sai pela rua da cidade de Jerusalém, regozijando, creio eu, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E aí ele se dirige para a igreja que estava na casa de Marta, que é mãe do evangelista Marcos. E quando ele chega lá, o que é que a igreja está fazendo? A igreja não está dormindo, a igreja não está distraída, mas a igreja estava orando perseverantemente a Deus e buscando a sua presença. Então a gente vê que a oração, a comunhão com Deus, era algo prioritário na igreja primitiva. Antes de construir templo, antes de fazer festa, antes de fazer evangelismo, antes de fazer as atividades da igreja, a primeira coisa que os cristãos primitivos faziam era orar a Deus, era ter uma vida de oração. E hoje a gente não vê mais isso. São raros os lugares onde a igreja ora constantemente. Pastor Hernando Dias Lopes, no seu livro sobre avivamento e sobre revitalização da igreja, ele diz: você quer saber se uma igreja ela é sadia ou doente? Vá no seu culto de oração. Se lá nesse culto de oração os crentes estiverem orando, buscando a Deus com fervor, com perseverança, buscando a Deus em amor e graça, essa igreja está bem espiritualmente. Mas se ela estiver vazia e os cristãos estiverem mais preocupados com as coisas do dia a dia, que às vezes não são ilícitas não, que às vezes são lícitas, as coisas que os cristãos estão preocupados, mas se não priorizar a oração, a igreja está doente. E a oração é algo tão bom que a gente pode orar cantando, a gente pode orar lendo, a gente pode orar em voz alta, a gente pode orar em voz baixa, a gente pode orar em pensamento, a gente pode orar em casa, a gente pode orar no ponto do ônibus, a gente pode orar dentro do metrô, a gente pode orar até debaixo de uma cadeira de coco, se comer a gente pode se esconder lá e orar, que Deus vai estar lá para ouvir a oração do seu povo. Então, a oração tem que ser algo na nossa vida. E eu respeito. Tem irmão que gosta de orar coletivamente. Amém. Tem irmão que gosta de orar particularmente. Não importa se é coletivo, se é em voz alta, se é em voz baixa, que você vai orar. O que importa é você orar. É você falar com Deus do teu jeito. Não importa. O que importa é você falar. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí Jesus, que era o grande mestre da oração, não só
só no ensino, mas no exemplo, ele conta em Lucas 18, abra a sua Bíblia aí, duas parábolas que é bem conhecida e que a gente vai de novo falar sobre ela, porque acreditamos que a palavra de Deus se renova. Amém, igreja? Amém. Amém? Lucas capítulo 18. A primeira parábola que ele vai falar é a parábola do juiz iníquo, ou seja, de um juiz que não respeitava a lei do seu país, nem os códigos de leis ao qual ele trabalhava. Agora, para que Jesus contou esta parábola? Eu creio que essa parábola foi contada justamente para os dias de hoje, porque ele começa dizendo o seguinte na parábola, olha o motivo, ele disse assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar e nunca, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Está faltando alguma coisa aí, não tá? É Lucas 18, verso 1. Por que ele contou essa história? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Lucas 18. É o que está aí? Então, não é orar de vez em quando. Não é orar só quarta, sábado e domingo. Ou quando tiver aperreado. Ou quando tiver tribulado. Ou quando o diabo tiver bigode a bigode com você. Ou quando o cão se levantar contra você. Não, é toda hora, é a todo momento estar em oração, buscando a presença do Senhor. E Deus espera que a gente ore todo dia. Não importa o jeito. Pastor, eu gosto de orar em pensamento. Eu quero é que você ore. Pastor, eu gosto de dar uns gritos, sapatear, glória a Deus. Quer saber se você vai sapatear, pensar, declamar, cantar? O que Deus quer saber é que você ore. Fale com Ele, busque a Ele, e Ele está dizendo aqui: orar sempre e nunca esmorecer, não desistir. A oração tem que ser persistente. A oração muitas vezes é uma batalha, é uma guerra, é uma luta que o crente entra, o crente soa, o crente fica rouco, o crente chora, a lágrima vai embora, a rouquidão some, a voz desaparece, e aquilo que começou em clamor termina em gemido. Mas Deus vem, Deus ouve, Deus responde e Deus abençoa. Então o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí eu acho, pastor Clemente, que alguém ali, viu, irmão Tiago, né? Ficou pensando assim, mas como fazer esse negócio, né? O que ele quer dizer com orar sempre e nunca esmorecer? Aí ele conta uma história, irmão, que toda vez que eu leio essa história, eu digo, se fosse eu, não contava ela não. Porque parece que não tem lógica, mas veja mesmo, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava quem? Um homem algum. Não é assim como essa história? É isso mesmo, está aí na sua Bíblia? Aí veja o que diz o verso 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu. Se fosse o pastor Vivaldo, sabe o que eu tinha dito no verso 3? Havia também um caba valente que não temia juiz, nem ninguém, que partia para quebrar o cacete dele por quem não resolvesse o problema dele. Não dá para pensar nisso? Porque no verso 2 ele fala de um caba
Jesus vai lá e coloca uma viúva. Mas que história é essa? Onde ele quer chegar? Aí diz assim no verso 4: ele por algum tempo não a quis atender. Olha que coisa interessante, porque no verso 2 diz o quê? Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele. Todo dia, quando o fórum estava aberto, não era quarta, sábado e domingo, nem sábado ela ia porque o fórum estava fechado. Então, todo dia ela ia até a porta do fórum e dizia: julga a minha causa contra o meu adversário. Glória a Deus. Irmão, olha para cá. Aqui é o fraco lutando contra o forte, é o pobre lutando contra o rico, é o que não tem nada lutando com quem tem tudo. A história aqui é essa. Aí ele diz assim, ó, verso 3, verso 4: ele por algum tempo não a quis entender. Ele chegava no fórum, a velhinha estava lá, é justiça pela minha causa. Aí talvez ele passasse para o companheiro e dizia assim: essa velha de novo aqui? Essa velha chata aqui? Essa fulana aqui de novo? Eu acho que ele, nos primeiros dias, ele entrava, dava até uma risadinha. E bora lá para dentro do fórum. Chegava lá: ô menina, faz um cafezinho para mim. Talvez, né? Os de hoje faz isso. Faz ou não faz? Imagina naquela época, né? Aí o verso diz assim, ó: ele por algum tempo não a quis atender, mas depois, olha aí a perseverança da irmã, olha aí a perseverança da mulher, disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum. Aí, irmão, olha o que a perseverança faz. Olha o que a insistência faz no verso 5: todavia, como esta viúva me importuna todo dia, julgarei a sua causa, para que não suceda que por fim venha a molestar. Eu vou resolver o problema dessa mulher, porque todo dia essa mulher está aqui. E olha, e pelo jeito que ela pede, e pela gana que ela está correndo atrás disso, pela disposição dela, eu estou vendo a hora ela pular no meu cangote e me dar um cacete aqui na porta do fora. Meu Deus. É, irmão, crente tem que ser valente. Glória a Deus. Crente tem que ser valente. Aí Jesus diz assim, ó, verso 6, para nós, olha como é que diz: então disse o Senhor, considerai no que? No que diz o juiz injusto. Ó, ele não disse considerai o que disse a viúva. Ele disse: considere o que disse o juiz, que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Vou fazer logo, vou resolver o problema dessa senhora, porque ela está aqui todo dia, ela está aqui todo dia pedindo, todo dia buscando, todo dia falando. Vou fazer antes que ela me moleste. Aí Jesus disse: atende o que diz esse juiz, que apesar de ser iníquo, apesar de não respeitar a Deus, apesar de não respeitar o ser humano, nem o Deus do céu, ele se dobrou por causa da perseverança da viúva, porque ela não esmoreceu. Aí vem o verso 7, irmão, que maravilha. Verso 7 é para crente pular, dar glória a Deus e aleluia. Porque ele diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. O Senhor te chamou. O Senhor te salvou. Você é do Senhor.
Jesus está dizendo que isso aqui é para você, ó. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Olha aqui, presta atenção. Olha que coisa maravilhosa. Que a Ele clama quando? De dia e de noite. Glória a Deus, aleluia. Lembra de um cidadão que clamava a Deus de dia e de noite? Um tal de Daniel. Orava de manhã, de tarde e de noite. Davi também orava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Jesus está dizendo, olha, Deus vai ouvir. Vai. Aí ele diz assim, embora pareça demorado em defendê-lo. É por isso que existe aquele ditado, né? Deus falha, Deus tarda, mas não falha. É errado. Mas é um jeito popular de dizer assim, Deus demora, mas que ele vem, ele vem. Deus demora, mas que ele responde, ele responde. Deus demora, mas que ele resolve, ele resolve. Isso é uma visão humana de Deus, porque Deus nem tarda, nem demora. Deus é pontual. Amém? Aí ele diz no verso 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Fará justiça a quem? A quem ora ele de dia e de noite. Aí ele diz assim, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que é que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo para nós assim, por acaso quando o Filho do Homem vier, ainda encontrará crente que ora ao Pai de dia e de noite? Eu dou a resposta. Vai. Ele vai encontrar muita gente de fé. Graças a Deus. Ele vai encontrar muito crente, olha, mas muito crente mesmo com cara no joelho. Ele vai encontrar muita gente. Muita gente. Porque o justo se deleita na presença de Deus. O justo quer estar na presença de Deus de manhã, de tarde, de noite. Quando ele sai de casa, quando ele volta para casa, ele quer estar na presença de Deus. Ontem eu passei o dia todo na igreja de Vila Maria e a gente fez uma reunião maravilhosa de manhã. O pastor Gleidson pregou, foi um culto tremendo, um culto maravilhoso, onde Deus se fez presente. A gente via Deus passeando no meio da igreja, a glória de Deus tomou a vida daqueles irmãos, irmão glorificando, irmão chorando, a gente sentia a presença de Deus. E é nesse momento que o crente tem que vigiar, que o crente fica muito alegre, aí o diabo lança seta. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai. Aí terminou a reunião lá, tal, não sei o que, aí a gente está lá conversando, e meu irmão pegando no meu braço, pastor, vamos lá para casa, vamos almoçar lá em casa. E o irmão, calma que eu já vou, e um irmão conversa, o outro irmão conversa. Aí de repente saiu um encrenqueiro que tem lá tem um encrenqueiro famoso na igreja. Aí ele veio para me dar uns coices, sabe aqueles bodes bravos, assim, aqueles burros jumeiros, né? Veio para me dar uns coices. Aí ele falou uns desaforos lá, quando ele falou, eu taquei outro para ele. Ele veio pensando que eu ia ficar quieto. Eu disse para ele, ó irmão, deixei bem claro para ele, meu irmão, eu sou pastor, para as ovelhas, cajado, para bode, vara, parada. E pá, ele saiu revoltado, foi embora. Aí o irmão estava do meu lado e falou, pastor, que é isso? Eu digo, é seta maligna que vou dividir. Demônio. Se o crente der lugar, e abusa mesmo. Crente não fica possesso, mas que é manipulado às vezes pelo diabo, para falar besteira, para dizer desaforo, está nervoso, pá, solta. Aí o diabo pega e manda ele volta. Aí depois não sabe porque está sofrendo. Aí eu falei, meu Deus, né?
pastor, na hora da pregação, era uma coisa tão gloriosa, irmão, na hora da pregação, que eu sentia na hora da oração, eu me ajoelhei, eu não conseguia falar, eu só chorava, parecia que Jesus estava com a mão na minha cabeça assim, e aquela glória de Deus, aquela alegria, sabe? E eu, meu Deus, eu queria ficar o dia todo assim, mas só foi terminar, irmão, o bicho veio. Mas rapaz, aí na volta, né? Na volta eu vinha no metrô, aí eu disse assim, meu Deus do céu, que foi que aconteceu? Né? Que danado é aquilo? Aí Deus falou assim, oração. Glória a Deus, aleluia. Sempre oração. Andando, orando. Levantou, ora. Glória a Deitou Deus. no sofá, não enche a cabeça de besteira, ora. Busca Deus, está no caminho, ora. Entra no metrô, ora. Quando ele terminou de falar, sentou uma mulher, uma cadeira assim, e tem aquelas cadeirinhas azuis assim de lado, né? Aí eu sentei na cadeira, né, que é para gente que, né, que eles dizem lá que normal, pode sentar, e tem um lado mais normal, né? Aí eu sentei aqui, uma mocinha sentou do meu lado, assim, um pouquinho mais nova do que a Rutinha, sentou do meu lado. Aí eu olhei para ela, olhei para mim, ela, boa noite, tudo bem? Aí eu, tudo bem, porque aí sentou uma mulher do lado, uma mulher. Aí ela olhou para mim e começou a me xingar, sem mais nem menos, filho de uma santa, não sei o que. Aí a menina ficou assim, a menina do lado ficou assim, sabe, espantada. Aí eu olhei para ela, aí a voz, nada melhor do que a oração. A voz falou, não. Aí eu só balbuciei. Eita Deus bom. Glória a Deus, aleluia. Está repreendido em nome de Jesus. Era o demônio que usou o outro lá na igreja. Era o mesmo demônio, o mesmo safado. Foi lá no metrô. Quando eu terminei de falar, ela levantou assim, pegou as coisas, saiu correndo dentro do vagão, foi lá para outro canto. Aí a moça olhou para mim, a moça ficou meio com medo de mim, assim, olhando para mim assim, que foi que o senhor fez? Ela sai correndo. Ah, só orei. A menina deu mais um pico. Orai, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Está entendendo? Tá? Às vezes nem precisa gritar. Sai, capeta, em nome de Jesus. É só ligar para o trono da glória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aí vem o verso 9, outra palavra. Deus A amado. primeira é para ensinar a gente a orar com perseverança e não desanimar. Aí a segunda parábola, para a gente ir para o final, está dentro do assunto da oração. É para que quando a gente orar, nós não confiarmos em nossos méritos, Verdade, em Jesus. mas colocar toda a nossa confiança no poder de Deus. Aleluia. Olhe para cá, irmão. A gente às vezes, irmãos, a gente usa umas expressões na igreja que biblicamente não tem respaldo. Por exemplo, a gente diz assim, na oração há poder. É uma expressão que a gente usa. Agora, irmão, oração é palavra. O que dá poder à palavra é a resposta de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oração sem resposta de Deus não é nada. Você já parou para pensar nisso? Você pode orar aqui, ó, suar, se esgoelado. O que é que torna a tua oração especial? É porque você gritou? É porque você suou? É porque você ficou rouco? Ou é porque o Deus que te ouve, te responde e te abençoa? Glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus diz assim, ó, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justo e desprezavam os outros. Pelo amor de Deus, irmão, irmã, olha para cá. Não despreze o irmão que está do seu lado, porque ele não ora o mesmo tanto que você, as mesmas horas que você e os mesmos dias que você.
Não faça isso. Não use a sua oração e a sua fé para humilhar o outro. Eu sou crente. Aquela ali vai na igreja. Sei não. Nunca vi ela nos cultos de oração. Às vezes você nem sabe, a pessoa trabalha a semana todinha, sai 5 da manhã, chega 10 da noite, não tem tempo de vir na igreja meio de semana, e você fica olhando para ela e julgando. Que não é preguiçosa. Conheço há 20 anos aqui na igreja, nunca veio no culto de oração. Você também nunca foi na casa dela tomar um café, fazer uma visita, orar, procurar saber, conhecer a pessoa. Jesus está falando justamente isso. Aí ele diz assim, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Foram para o lugar certo, falar com a pessoa certa, que é Deus. Aí ele diz assim, um fariseu e o outro publicano. Os fariseus eram considerados os super crentes da época. E os publicanos eram os coitados da vida, chamados de ladrão, safados, sem vergonha, traidores da pátria, servos de Roma. Era assim. Você sabia que alguns estudiosos dizem que o publicano, ele nunca entrava no templo e ia lá para perto do altar, ele ficava sempre na porta? Sabe para quê? Para que quando um fariseu se levantasse contra ele tenha tempo de correr. Porque os fariseus não concordavam que eles nem sequer entrassem no templo. Então alguns iam lá meio escondidos, ficavam ali na entrada. Aí quando ele percebia que alguém conhecia ele, aí veja o que o texto diz. O fariseu, verso 11, posto em pé, orava de si para si mesmo. Ele não orava a Deus. Você prestou atenção aqui? Ele orava para si mesmo. Quando nós nos gloriamos por causa das nossas obras, por causa da nossa obediência, por causa do nosso tempo de fé, por causa do nosso tempo de igreja, e desprezamos aquele que é fraco, aquele que muitas vezes não tem a mesma fé que nós, ou a mesma maturidade que nós, quando a gente ora, não chega a Deus não, irmão. Mas embora não passa nem daqui, às vezes a oração é até bonita. Meu santo Deus onipotente dos altos céus, Deus glorioso e poderoso, eita, Senhor, abençoe esse povo, que não tem jeito assim, né? Muda até a voz, né? Às vezes o cara fala fino, né? Mas Senhor, pastor, tudo bem. Oi, irmão, aleluia. Aí quando ele chega aqui na frente, né? Deus ouça de novo a voz do Senhor. Vamos orar, irmão. Recebe um som do locutor e do poeta. Fala bonito. Mas Jesus disse: o fariseu, posto em pé, orava de si para si desta forma. Olha a oração do cidadão. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha, julgando segundo a aparência. Ele era muito justo. Aí ele diz assim, roubadores, injustos e adúlteros. É mole? Ele ainda classificou quem ele achava que era errado. Deixa eu te contar uma coisa aqui que eu acho que você, que caminha em igreja há muito tempo como eu, vou te dizer uma coisa. Eu já conheci nessa caminhada, que já vai para quase 40 anos de fé, eu já conheci tanta gente nas igrejas que era metida a santa rama, metido a gostosão diante de Deus, e que morreu no mundo, depois de muitos anos se desviou, morreu no mundo e não voltou mais. E conheci tanta gente que não valia um centavo, um vintém, filho de crente dobrado, conheci mulheres que foram prostitutas, conheci
conheci traficante que eu evangelizei, gente caído, que entrou na igreja, foi transformado, foi lavado pelo sangue de Jesus, se tornou justo e verdadeiramente crente e morreu na fé. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você, irmã Esther, está aí, né, irmã Esther? Quantos, né, irmã Esther? Que a gente conhece. Paula, que está aí bastante tempo com ela, Eli. Quantas pessoas que a gente viu que ontem, né, estava aqui, estava dentro da igreja dando carteirada, né, cobrando um, cobrando outro, morreu fora da fé. E gente que a gente nem esperava, morreu na fé. Aí Jesus disse assim: cuidado, porque no dia da redenção vocês vão ver muitas prostitutas, salteadores, ladrões entrando no reino dos céus e vocês ficando para trás. Meu Deus. Isso é muito sério, irmão. Por isso que a gente tem que se cuidar. Aí ele diz assim, ó, fechando o verso 11, nem ainda como este. Tu já pensou, irmão? Tu está dentro da igreja no ABC, aí o pastor Vivaldo levanta a oração: Senhor, lembra-te que eu sou justo, aleluia. Já guardo o sábado há 38 anos. Dou o dízimo, Senhor, não falta um mês. Jejum quando posso. Já fui em muitas vigílias. Já ganhei muitas almas. Não sou igual a esse alemão que está aí. Pecador! Não vai em vigília? Meio de semana a gente dificilmente vê ele na igreja, só aparece quando é férias, e olha. Está dormindo. O cara está estudando, sai do emprego, vai direto para fazer um curso que parece aqui, sábado. Né? Eu venho aqui algumas vezes por mês, né? Aí fico julgando, né? Falando. É isso que esse fariseu estava fazendo. Aí ele diz mais no verso 12, olha o currículo do santo. Ele diz assim, jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de todo quanto ganho. Eita, rapaz, olha, esse cara aqui na Assembleia, na Batista, na Promessa, no 7º dia, na Igreja Católica, é um crente exemplar. E quando alguém vai, e quando tem um assim, os outros crentes ainda dizem assim, fiel dizimista. Irmão, Aí diz assim, o verso 13, verso 13. Não estou dizendo aqui, meu irmão, que você vai deixar de jejuar, que você vai deixar de dar seu dízimo, que você vai deixar de ser fiel, não. Estou dizendo que você continue fiel. Amém, glória a Deus. Continue fazendo a vontade de Deus, continue sendo justo. Vá até o último dia da sua vida. Glória a Deus. Não Aleluia. estou dizendo isso não. Não estou dizendo que isso não tem valor. Tem valor. Mas quando é feito de maneira certa e com a intenção certa. Glória a Deus, aleluia. Quando eu dou dízimo para comprar a bênção de Deus, para fazer negócio com Deus, eu estou dando com a intenção errada e Deus não aceita. Agora, quando eu devolvo o meu dízimo em gratidão a Deus por tudo que Ele tem me feito, Glória a Deus. aí Deus aceita. Amém. Aí se cumpre aquela palavra que Davi diz assim: como poderei eu deixar de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem me feito? É por amor. Isso é a verdadeira fidelidade. Aí o verso 13: o publicano estando em pé, aonde, irmão? Aonde? Você acha que ele estava perto da onde? Está todo longe, coitadinho. Lá na entrada da igreja, ele estava lá, o publicano estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Glória a Deus. Deus, olha, eu acho que ele estava orando assim: Deus, jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho,
não roubo, não furto, não adultério. Mas Deus, eu ainda continuo sendo pecador. Mas Deus, eu ainda continuo sendo fraco. Mas Deus, eu continuo ainda precisando da tua graça. Glória a Deus, aleluia. Porque tudo isso que eu faço, Deus, não vai te comprar. Não vai me favorecer. Aleluia. Tudo isso é dever. É dever do homem. A Bíblia diz assim, ó: de tudo que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Não é um mérito, não é uma glória, é dever. E Jesus ainda disse mais para complicar, viu? Nosso lado, que às vezes o cara fica se gloriando, né? Porque faz tudo isso. Jesus disse assim: quando vocês fizerem tudo que eu mandei a vocês, parem, meditem e digam: miserável servo que sou, porque eu fiz apenas o que fui mandado. É para o cara não se gloriar nas obras dele. É para despir o homem diante de Deus. É para deixar ninguém sem vanglória diante de Deus. É para que todos cheguem diante dele dizendo assim: ser propício a mim, ó Deus pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Que não sou perfeito, mas estou aqui em oração, buscando a tua face, buscando a tua presença, porque tu é que me dá força para jejuar 2 vezes por semana, para não pecar, para dizimar, para fazer a tua vontade. Senhor, sem ti eu nada sou. Tem misericórdia de mim. Aí Jesus encerra a parábola dizendo: digo-vos que esse desceu. Está com a Bíblia aberta aí, irmão? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Este quem? O publicano. Olha aí, olha os últimos sendo o primeiro. Já ouviu essa história? Os últimos serão os primeiros, né? Aí ele diz assim, ó: e não aquele quem? Fariseu. Aí ele diz por quê? Porque todo que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar, Glória a Deus, aleluia. aquele que chegar diante de Deus humilde, cabeça baixa, sem dar carteirada, sem prensar Deus na parede, sem se gloriar de si, das suas obras, mas chegar com um coração quebrantado e humilde na presença de Deus, esse será abençoado. Amém, Jesus, aleluia. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa oração, para que ela seja um pouco mais eficaz, para que Deus ouça a nossa oração? O primeiro remédio aqui de Jesus é orar sempre, sem nunca esmorecer. E o segundo remédio é não se exaltar, mas chegar diante de Deus com humildade, para que Ele seja glorificado e o nome dele exaltado. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe